escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham dormido bem, descansado bem e que vocês tenham acordado com muita energia, com muita vontade de assistir a nossa aula de hoje. Então vamos lá? Eu sou a tia Bianca e hoje eu vou dar para vocês a lição 7, que se chama Subindo. Vocês ficam perguntando, né? Mas subindo? Quem que tá subindo? Para onde que tá subindo? Calma, já vou responder isso para vocês. Vocês sabem que depois da ressurreição de Jesus, ele ficou um tempo aqui na Terra e depois ele subiu de volta para o céu, né? Pois é, então essa é a subida que o tema da nossa lição está se referindo. Mas a lição de hoje não é só sobre essa subida. Hoje a gente vai contar algumas coisas que aconteceram entre o tempo da ressurreição e o tempo em que ele subiu aos céus. Então vamos lá? Mas antes de contar a história, é claro que a gente tem que fazer uma oração. Então fechem os olhos que eu vou orar. Senhor Deus, ó Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Muito obrigado por essa manhã de domingo tão gostosa que o Senhor nos deu. Muito obrigado pela nossa família, pelos nossos amigos. Muito obrigado, ó Pai, porque a gente pode ir na igreja e a gente pode assistir às aulas online para aprender cada vez mais de Ti, Senhor. Abençoe a nossa semana. Nos mantenha em segurança, ó Pai, e as nossas famílias também. É isso que eu lhe peço, ó Pai, e desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Então vamos para a nossa lição? Bom, Jesus, antes de ser crucificado, já alertou os discípulos que isso iria acontecer. Ele já contou para os discípulos que ele ia morrer. Então não foi uma surpresa a crucificação de Cristo para os discípulos. Mas pensa só, né? Quando os discípulos receberam essa notícia de que Jesus ia ser crucificado, ia ser morto, eles não ficaram felizes, né? Eles devem ter ficado bem assustados. Mas Jesus sabia disso. Então, ele disse assim para os discípulos: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, estejam vocês também. Olha só, gente, Jesus trouxe palavras de conforto e palavras de esperança para os discípulos. Ele sabia que os discípulos iam ficar muito preocupados com aquelas notícias ruins que ele estava contando, mas ele sabia disso e trouxe palavras de esperança para eles. E claro que Jesus não promete nada que ele não vá cumprir, né? Gente, os discípulos devem ter ficado muito felizes quando eles ouviram aquilo, né? Imagina, você tá na frente de Jesus ouvindo ele falar aquilo para você. Nossa, deve ser muito bom. Mas eles também ficaram com algumas dúvidas, né? Eles não entenderam muito bem para onde Jesus estava indo, se eles poderiam ir com ele, porque deve ter sido muito difícil para eles entenderem, né? Nossa, mas Jesus vai subir aos céus? Mas como assim? Lá no céu só tem nuvem, sabe? Eles ficaram muito confusos. Mas calma. E aí o tempo foi passando, Jesus foi crucificado, aconteceu tudo aquilo que a gente viu na semana passada, que Jesus apareceu para Maria Madalena, ele também apareceu para outros 2 discípulos, e esses 2 discípulos foram se encontrar com o restante dos discípulos para contar: olha, a gente viu Jesus, ele realmente ressuscitou, a gente se encontrou com ele. Que notícia boa, né? E aí, gente, o mais legal é que quando esses discípulos estavam contando essa novidade, sabe quem apareceu naquele lugar? Ninguém menos que Jesus. Jesus apareceu e falou: que a paz estejam com vocês. Gente,
Mesmo os discípulos sabendo que Jesus ia ressuscitar, ficaram muito assustados com a chegada dele. Tudo bem que Jesus chegou lá do nada, né? Eles nem viram Jesus chegar. Mas eles ficaram assim, olhando para Jesus como se ele fosse um fantasma. Eles nem conseguiam acreditar. Mas Jesus, claro, que imediatamente tranquilizou eles, né? Falou que eles não deviam ter medo, que eles podiam encostar em Jesus e ver que ele realmente era de verdade. Ele até perguntou se tinha alguma coisa lá que ele pudesse comer e os discípulos deram um pedaço de peixe assado para Jesus e ele comeu lá com eles. E aí, depois que ele comeu, ele falou uma coisa muito interessante para os discípulos. Vamos ler lá? Está em Lucas, capítulo 24, dos versículos 44 até o 46. Eu vou ler para vocês. O título da passagem se chama Jesus explica as Escrituras. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abri o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: Assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Ou seja, Jesus estava falando assim para o discípulo: vocês lembram daquilo que eu falei para vocês antes de eu ser crucificado, quando eu ainda estava aqui com vocês? Que eu ia morrer, que eu ia ser crucificado, mas que eu ia ressuscitar? Então, tudo isso já estava escrito, já estava nas Escrituras, lá no tempo de Moisés, muito antes de Jesus nascer. E ele ainda fala: assim está escrito, que Cristo havia de morrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. O que ele estava querendo dizer? Que tudo já estava planejado por Deus, que os discípulos não deviam temer nada, gente, porque tudo estava acontecendo conforme os planos de Deus. E aí, essa foi a primeira vez que Jesus apareceu para os discípulos. Mas sabia que não eram todos os 12 discípulos que estavam lá? Pois é, tinha um que não estava lá, Tomé. Tomé não estava na primeira vez que Jesus apareceu. E aí os discípulos foram lá e contaram para Tomé: olha, Tomé, Jesus apareceu, ele conversou com a gente, ele comeu junto com a gente, ele falou várias coisas sobre as Escrituras para nós. Mas acredito que Tomé não acreditou na palavra dos discípulos. Logo os discípulos que ficaram tanto tempo com Jesus aqui na terra, que conheciam a Jesus, Tomé não acreditou. Sabe o que ele disse? Vamos lá, ler na Bíblia. Está lá em João, capítulo 20, versículo 25. Nessa passagem diz assim: disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali eu não puser o dedo e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Olha só, gente, Tomé precisava ver as mãos de Jesus, precisava encostar nas mãos de Jesus para acreditar que aquele realmente era ele. Que falta de fé, né? Mas uma semana depois, Jesus apareceu. E aí Tomé realmente viu que aquele era Jesus mesmo, e aí então ele passou a acreditar. Então Jesus apareceu para os discípulos mais uma vez. Ele apareceu pela terceira vez, né? Porque a primeira foi quando ele encontrou com os discípulos e falou aquelas coisas em relação às Escrituras, né? Em relação ao plano de Deus. A segunda foi quando ele apareceu e Tomé estava presente e comprovou que aquele era Cristo mesmo. E aí Jesus apareceu mais uma terceira vez. Bom, nessa situação foi quando os discípulos foram fazer uma pescaria. Tinha lá Pedro, Tomé, Natanael, Tiago, João e outros 2. E eles foram lá de noite e passaram a noite inteira jogando a rede para ver se pegavam algum peixe e nada, gente, nada. Mas quando amanheceu, sabe quem apareceu lá na praia? Jesus. Sim, Jesus apareceu lá na praia. Enquanto eles estavam lá no barco, lá no mar, Jesus apareceu na praia e gritou uma coisa lá para eles. Vamos ver o que ele falou? Está lá em João, capítulo 21, versículo 6. Está escrito assim: então lhes disse:
lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, de tão grande que era a quantidade de peixes. Gente, olha que loucura. Eles passaram a noite inteira tentando pescar algum peixe e não vinha nenhum. De repente, quando Jesus mandou eles jogarem a rede veio tão cheia, mas tão cheia de peixe, que eles não conseguiam nem puxar a rede, eles não tinham nem força. E olha que eles estavam em vários homens, hein? Então eles perceberam que aquele homem que mandou eles jogarem a rede não era qualquer homem, era Jesus. Pedro ficou tão feliz, mas tão feliz, que ele largou a rede, pulou no mar e foi nadando até Jesus. Gente, Pedro ficou muito feliz. Eu acredito que todos os discípulos tenham ficado, né? Mas Pedro, nossa, ficou tão feliz que ele até se jogou no mar e foi nadando até Jesus para se encontrar com ele. Os discípulos deviam gostar pouco de Jesus, né, gente? Ai, quem que não ia gostar de Jesus também, né? Bom, mas aí vocês podem me perguntar, então Jesus ressuscitou e aí ele ficou aparecendo e desaparecendo para os discípulos várias vezes? E aí, o que aconteceu depois? Bom, gente, Jesus ficou 40 dias aparecendo para os discípulos depois que ele ressuscitou. Porém, teve um dia que Jesus estava reunido com os discípulos e ele começou a explicar sobre a vinda do Espírito Santo na terra. E aí, sabe o que aconteceu? Ele começou a subir. Ele começou a subir aos céus. Gente, imagina uma coisa dessa acontecendo. Você está conversando com uma pessoa, de repente ela começa a subir. E subir em direção ao céu. Os discípulos ficaram sem palavras. Eles só ficaram olhando assim, Jesus subir. E aí ele subiu tanto que as nuvens cobriram ele. Gente, que incrível. Se tem uma cena que eu gostaria de ver pessoalmente, é essa, com toda certeza. E acho que eu teria a mesma reação, viu? Acho que eu não ia conseguir falar nada, eu só ia conseguir ficar observando de tão incrível que isso é. E então foi esse dia em que aconteceu a subida de Jesus aos céus. Ele literalmente, gente, subiu. E não precisou de nenhuma escada, de nenhum elevador. Ele subiu sozinho. E aí a gente sabe, né, que depois que Jesus subiu ao céu, ele nunca mais voltou para a terra. Porém, ele mesmo disse que um dia ele vai voltar. E a gente deve confiar nisso. E a gente deve esperar com paciência. Porque muitas pessoas pensam, ai, mas Jesus subiu aos céus há tanto tempo, já faz tantos anos que isso aconteceu, já veio tantas gerações e nada. Mas gente, a gente tem que ter fé. É isso que Jesus quer da gente, não é mesmo? Assim como os discípulos tinham que confiar que tudo estava acontecendo nos planos de Deus, que Jesus não ia morrer sem motivo nenhum, ele não ia ressuscitar sem motivo nenhum. A gente também deve acreditar e deve esperar com paciência e com muita fé. E é através dessa fé que a gente acredita que um dia nós vamos nos encontrar com Ele lá no céu. Ai, que alegria, né? É muito bom viver com essa certeza, gente. Muito mesmo. Tem gente que não acredita em Deus. Deve ser uma vida tão vazia, né? Você achar que depois que você morre não tem nada. Muito triste, né? Parece que não tem nem motivo para continuar vivendo. Mas quem acredita em Deus tem um motivo para viver. Porque a gente sabe que tudo está acontecendo nos planos dele e que um dia a gente vai se encontrar com ele. Ai, que delícia! Eu fico muito feliz quando eu vejo isso, quando eu leio isso na Bíblia, porque são palavras de esperança para nós. Porque as coisas no mundo não andam muito fáceis, né? Ainda mais nos últimos anos, mundialmente falando. A gente sabe que não tá fácil, muita gente perde as esperanças. Mas a gente tem que se lembrar que Deus está no controle de tudo. Ele sabe de tudo que vai acontecer. E é isso que deixa a gente em paz, mesmo em meio às dificuldades. Então é com essa palavra de esperança que eu termino a aula. Espero que vocês fiquem bem, que vocês fiquem em paz, que vocês tenham muita esperança. E quando a fé de vocês se abalar, se lembrem dessa aula. Se lembrem que os discípulos também ficaram com muitas dúvidas, mas eles confiaram e acreditaram e eles realmente puderam ver que realmente Jesus
cumprir os planos dele. E um dia a gente vai poder ver isso acontecer também. Amém? Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus e uma ótima semana.